Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje é a nossa primeira aula, né? Nossa aula de estreia da disciplina de relacionamento interpessoal. É muito interessante essa disciplina porque ela não é, eu noto que ela não é muito valorizada assim pelos alunos, né? Principalmente da administração. Mas a gente vai verificar ao longo dessa disciplina que ela é de muita importância. E para quem atua na área de administração, mais ainda. Né? Eu tenho uma definição de administração que, entre as várias que se pode ter, mas existe uma que é bem simples, que fala de que administração é a arte de gerir pessoas. Né? E relacionamento interpessoal, ela tem muito essa pegada de relacionamento entre pessoas. Então, assim, eu acredito que o relacionamento interpessoal vai ser o grande diferencial competitivo das organizações e de você como profissional ao longo da sua carreira, ok? Deixa eu só ajeitar isso aqui que fica melhor assim. Pronto. Bem, então vamos para a nossa aula de hoje, ok? Antes de começar a nossa disciplina, eu estou trazendo aqui uma notícia do G1, da área de economia, né, de concurso e emprego. Ele fala o seguinte: 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico. Ou seja, vamos colocar isso de forma prática. Você vai se especializar, você vai fazer curso, você vai adquirir hard skills, né, que chamam, e você tem a capacidade de ser contratado. Só o que acontece? Dessas 10 pessoas que entram com esse perfil, 9 são, deixa eu pegar aqui meu laser, 9 são demitidos pela questão comportamental. Dos 10 que entram, 9 são demitidos pela questão comportamental. Levantamento da Page Personnel aponta que 90% dos colaboradores são desligados das empresas por condutas inesperadas ou inapropriadas. Daí porque, pessoal, vocês têm que ver essa disciplina de uma maneira mais responsável, digamos assim. Dá a devida importância, porque ela influencia na empregabilidade. Mas eu quero ser um empreendedor, mais ainda. Porque dentre as características do empreendedor, que a gente trabalha nas disciplinas de administração, uma delas é você saber se relacionar. Um empreendedor de sucesso, ele não consegue atingir o sucesso se ele não tiver a capacidade de relacionamento interpessoal boa. Okay? Vamos a mais exemplos. Bem, aqui eu estou trazendo para vocês outros exemplos. Nessa parte eu vou trazer mais exemplos para tentar colocar dentro da cabeça de vocês do quanto esse assunto é importante. Essa revista aqui, a Você S.A., ela trouxe que é uma revista especializada na área de gestão de pessoas, de recursos humanos. Ela fez um artigo, fez uma pesquisa de quais eram os motivos que levavam os funcionários a sair de uma empresa. Né? E ela listou aqui os 7 principais motivos que fazem com que a pessoa se demita. E olha aqui os 3 primeiros: falta de reconhecimento, líderes tóxicos e clima organizacional pesado. Então, existem outros, mas o que esses 3 primeiros pontos têm em comum? Todos têm em comum que a questão da falha na parte de relacionamento interpessoal. Para você ver, né? A gente viu no slide anterior algumas consequências e aqui nós estamos vendo outra consequência da importância de se trabalhar o relacionamento pessoal. E não para por aí não, certo? Eu trouxe aqui, isso aqui é recente, eu trouxe aqui essa notícia que eu peguei no Instagram, que ela é da Fox. Essa Fox é uma startup cearense ligada à questão de informação, né? Então, o que acontece? A funcionária assediada por gestores em grupo de WhatsApp será indenizada, decide o TST. Então, nós temos aí 2 aspectos que a gente ainda vai trabalhar. Primeiro, o relacionamento interpessoal através das tecnologias de informação, que é uma nova realidade, e a gente também vai trabalhar nessa disciplina a questão do assédio moral. Porque tanto o assédio moral é algo que é trabalhado dentro dos relacionamentos interpessoais,
como também essa forma de comunicação através da tecnologia da informação também é trabalhada. Ok? Então, pessoal, assim, eu não acho importante eu sou o empreendedor, não acho importante essa parte de relacionamento interpessoal. Ok, isso pode refletir, você não acha isso importante, mas muito provavelmente você acha o lucro importante da sua empresa. E quando quando a funcionária é indenizada, né, por questão de assédio moral, vai sair do seu bolso. Então, eu acho melhor ter uma visão melhor do relacionamento interpessoal, tá certo? Vamos para mais exemplos aqui. A gente vai trabalhar, pessoal, a CLT lá na disciplina de gestão de pessoas, né? Já no finalzinho da disciplina de gestão de pessoas, a gente vai trabalhar um pouco a CLT. E eu trouxe para vocês aqui o artigo 483. Eu acho interessante, eu acho muito simbólico a CLT trazer isso, desculpa, porque é meio que um simbolismo, tá? Diz assim, olha, o relacionamento interpessoal, ele não é só importante porque é bonitinho, não. Ele é importante porque está na lei, ele é necessário. Veja o que é que diz o artigo 483. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando, olha aqui, ó, forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheio ao contrato. Ok. Olha que interessante essa item B. For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Tratar o seu liderado com rigor excessivo, ele pode gerar, pessoal, indenização. E eu não estou falando só do superior hierárquico, não, tá certo? Isso também pode se dar através de seus pares, né? Se for comprovado um assédio moral aí entre pares, também considerado uma falha e considerado contra a CLT, né? Olha aqui a letra E também como é interessante. Praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família ato lesivo da honra e da boa fama. Olha a letra F. O empregador ou seu preposto ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Então, pessoal, a gente vê que a própria CLT ela já traz vários mecanismos que obrigam, né, você como empreendedor ou você como profissional ter uma atenção melhor para a questão do relacionamento interpessoal. Isso foi só para introduzir um pouco a vocês da importância. Essa disciplina ela é importante. Ela define se você vai ficar empregado numa empresa ou não. Ela define se você decidir para a área de empreendedorismo, se você vai ter sucesso ou não. Ela define, inclusive, a questão da lucratividade da sua empresa, dos prejuízos da sua empresa. Então, está tudo interconectado. Portanto, ela é uma disciplina assim, muito importante. Ok? Então, pessoal, o que é o relacionamento interpessoal? Eu trouxe aqui, existem várias definições, né, para relacionamento interpessoal. Eu trouxe aqui um que eu achei bem interessante, né, que é um tipo de interação entre, no mínimo, duas pessoas, né, que interagem e partilham de algum interesse ou ponto em comum, que convivem entre si, tá, gente? Está errado aqui, depois eu vou corrigir. Então, entre si e que proporciona alterações no comportamento. Então, vamos entender um pouco esse conceito aí. Primeiro, para que haja um relacionamento interpessoal, eu preciso ter no mínimo duas pessoas. Isso não significa que tem que ter apenas duas pessoas, não. É no mínimo duas, tá certo? Então, eu posso ter relacionamento interpessoal entre grupos, que por sinal é muito importante e a gente vai trabalhar bastante ao longo dessa disciplina, né? E o interessante que fala aqui, pessoal, é interesse ou ponto em comum, né? Então, assim, pode ter certeza, quando há um relacionamento entre duas pessoas, pode ter certeza que existe algum ponto que conecta esse relacionamento. Só que são pontos que se conectam duas pessoas que são diferentes, porque nem duas pessoas são iguais, tá certo? Então, elas podem conviver entre si ou não.
Porque nós temos relacionamento interpessoal também sem convivência. Por isso que eu faço questão de trabalhar um pouco esse conceito. Tá certo? Então, é mais ou menos essa ideia que a gente é mais ou menos com essa ideia que a gente vai trabalhar de relacionamento interpessoal. Arnold Toynbee, eu não sei bem como é a pronúncia dele não, mas ele tem algumas sacadas bem interessantes com relação à sociedade, relacionamento interpessoal, que eu acho que vale a pena a gente refletir, né? Os componentes das sociedades não são os seres humanos, mas as relações que existem entre eles. Então, o Arnold, que eu estou em B, né, eu gosto muito dessa frase porque ele dá uma importância ao relacionamento interpessoal maior que o do próprio ser humano. É como se ele dissesse assim, olha, o ser humano, a própria existência do ser humano não é nada. O que traz o ser humano essa carga de importância é o fato deles se relacionarem. Se eles não se relacionassem, se nós não nos relacionássemos, nós não seríamos nada. Eu gosto muito dessa frase, eu acho ela bem impacto, né? O Gomes, ele fala assim, saber se relacionar-se bem com as pessoas é essencial para ter uma vida de qualidade. E eu concordo com isso demais, pessoal. E hoje, na sociedade que a gente vive, não tem coisa melhor do que você ter qualidade de vida. Então, qualidade de vida é o grande ouro da sociedade que a gente está vivendo. E trabalhar o relacionamento interpessoal é exatamente trabalhar essa qualidade de vida para si. Quem trabalha relacionamento interpessoal de forma correta tem qualidade de vida. Tá certo? E aí, pessoal, eu vou trazer para vocês um pouco da introdução, né, de como surgiu essa questão do relacionamento interpessoal. Eu não vou me alongar muito não, mas eu acho interessante a gente entender. Eu estou lendo esse livro aqui, do Harari, Uma Breve História da Humanidade. Fazem 8 anos que eu estou lendo ele, estou na metade, estou quase terminando. Daqui uns 10 anos eu termino. É porque, na verdade, esse livro não é aquele livro para você devorar, é aquele livro para você degustar. Então, quando eu estou naquela vibe assim, para ler esse livro, eu pego e leio. E tem uma coisa muito interessante nele, que ele fala dos nossos ancestrais, né? Ele fala do início do homem na Terra. E ele fala o seguinte, ele diz que logo quando o homem surgiu, pessoal, nós éramos os piores da cadeia alimentar, né? Para você ter ideia, os últimos da cadeia alimentar são os urubus, né? Os homo sapiens da época, os homos neandertais e tal, os nossos ancestrais, eles só se alimentavam depois dos urubus, né? Então o animal ia lá, o leão matava o cervo, comia carne, ficava carniça, os urubus vinham, comia o resto das carniças e ficava só os ossos. Aí era nessa hora que o ser humano vinha e puxava, que ele quebrava o osso, né, que era o que tinha, e quebrava e comia a parte de dentro, né, que era o tutano, que era rico em proteína, e isso contribuía um pouco para nosso desenvolvimento, inclusive intelectual. Só o que é que acontece? Ele diz que a partir do que o ser humano passou a entender que se ele trabalhasse em grupo, ele poderia avançar um pouco mais na cadeia alimentar, né? Ao invés dele aguardar o leão matar o cervo para depois o urubu comer a carniça e para salvar, ele poderia, se ele se unisse, se ele formasse em grupo, ele poderia ele mesmo matar o cervo para servir de alimentação, né? Então, assim, o grupo ele surgiu dentro dessa necessidade de sobrevivência, necessidade de proteção, né? E aí nasce também a família. Só o que acontece? Para eles trabalharem em grupo de forma eficaz, nasce a necessidade de comunicação. E aí, pessoal, é que começa a nascer a sociedade, digamos assim. E aí é que começa a nascer o relacionamento interpessoal. Ou seja, eu passo a trabalhar em grupo, depois que eu trabalhar em grupo eu tenho a necessidade de me comunicar, e como eu me comunico e trabalho em grupo, e eu vou crescendo, houve necessidade também de quê? De ter normas de conduta. Então, a partir de que nascem as normas de conduta, nasce assim as sociedades, né?
Mas aí esse autor ele pega, ele começa, olha, vem a revolução depois do nascimento da linguagem, né, que as pessoas conseguem se comunicar, propicia o nascimento da revolução agrícola. E com a revolução agrícola, né, ou seja, eu poderia parar no local, eu poderia plantar, eu poderia trazer os animais, eu não precisava, eu deixava o local, o espaço lá para eles crescerem, depois eu me alimentar. Então, junto eu formo a sociedade, né? E em formando a sociedade, eu preciso de normas de conduta, né? E relacionamento interpessoal, ele está ligado também a normas de conduta. Então, eu quero mostrar para vocês que relacionamento interpessoal não é uma coisa nova. Ela é uma coisa, foi algo que surgiu como necessidade de sobrevivência do ser humano e que está aqui até hoje. Claro, não daquela mesma época, mas de outras formas, mas que ela existe, ok? E aí, pessoal, depois que a gente passou para a sociedade agrícola, que depois aí passou-se um tempo, chegou-se a Revolução Industrial, né, que está aqui, que eu trouxe esse exemplo aqui, que é um exemplo típico da Revolução Industrial, e depois vem a sociedade em rede, né, que essa sociedade, que isso aqui simboliza muito, essa sociedade conectada, e que a gente vai trabalhar um pouco ela ao longo de hoje ainda, mas também ao longo do curso. Isso aqui é só um resumo para ser mais curiosidade, né? Porque não é bem da disciplina não, mas eu gosto de contextualizar os alunos para que vocês tenham uma visão holística, né? Então, assim, teve a Revolução Agrícola, né? Marcada e movida pelo trabalho físico. Aí depois da Revolução Agrícola veio a Revolução Industrial e depois veio a terceira onda, que é a onda da tecnologia da informação. Isso aqui é a famosa ondas da economia, né? Mas que essas ondas da economia, é importante que se diga, que ela tem como é que eu posso dizer, uma entrada muito grande, ela tem uma influência muito grande na sociedade. A cada onda econômica dessa, há uma mudança na sociedade. E quando eu mudo a sociedade, eu mudo o comportamento das pessoas. E quando eu mudo o comportamento das pessoas, eu estou falando de relacionamento interpessoal. Compreenderam essa ligação que eu fiz entre as ondas econômicas e a relacionamento interpessoal? Acredito que sim. E aqui também é mais um exemplo que eu trouxe para vocês, né? Que no início nós vivíamos na sociedade da caça e da coleta, né? Ou seja, o ser humano ele vivia caçando e coletando, era nômade, não tinha um local para fixar. Aí veio a sociedade agrícola, que fez com que eles fixassem. Uma vez se fixando, eles conseguem plantar, fazer o plantio, guardar os animais, formar a sociedade, vai crescendo, o desdobramento da ciência, aí vem a sociedade industrial, e a sociedade que nós estamos hoje vivendo é a sociedade em rede. E o que vem em seguida? O que vem depois dessa sociedade em rede? Né? Aliás, o que é essa sociedade em rede? Essas duas perguntas elas podem ser feitas sem se chocarem. Né? E aí, pessoal, a gente entra no que a gente pode considerar de sociedade moderna. Né? A sociedade moderna, pessoal, ela se caracteriza pela sociedade VUCA, né? Que é uma sociedade em transformação, uma sociedade fluida, uma sociedade líquida, uma sociedade mutável. Na nossa atividade de hoje, lá no Google Class, eu quero que vocês pesquisem, não vou explicar o que é VUCA, V-U-C-A. A atividade é perguntando o que é uma sociedade VUCA e como essa sociedade interfere nos relacionamentos interpessoais. Essa é a nossa atividade da aula de hoje, ok? Então, pesquisem, porque o estudar, pessoal, não é só você estar assistindo essa aula, não. O estudar, ele não é um ato somente passivo, ele tem que ser um ato ativo também. Vocês têm que pesquisar, vocês têm que ler, fazer as anotações, né? Tudo isso vai contribuir para o aprendizado de vocês. Então, não esqueçam de fazer as atividades, que ela vai também valer com presença. Então, pessoal, essa sociedade que ela está em transformação, e essa transformação ela ocorre diariamente, ela influencia dentro da organização e ela influencia diretamente nas nossas vidas, né? Nas nossas posturas, né? E a gente acaba saindo de algumas posturas que a gente considerava corretas e passa a incorporar outras.
né? Aquilo que a gente achava certo no passado, a gente já acha errado hoje. Aquilo que a gente achava errado no passado. Então, essa é uma sociedade de transformação e aprendizado, né? E que, na verdade, é uma sociedade de transição, né? Que a gente está construindo esse universo ainda, que a gente ainda está aprendendo. Então, é esse tipo hoje de sociedade que a gente está vivendo que influencia diretamente na nossa relacionamento interpessoal e dentro das organizações, né? E aí, pessoal, surge... a gente vai trabalhar, como eu falei, ao longo dessa disciplina, essa parte aqui hoje é mais introdução, é a questão dos grupos, certo? Os grupos, eles se formam de forma natural, em todo canto. Eles se formam a partir das percepções de identidades, né? Principalmente a questão cultural. Eu tô assistindo, o Big Brother, ele nada mais é um jogo que trabalha essa questão dos relacionamentos. E se você puder observar, nas formações dos grupos de relacionamento lá, essa questão aqui identitária é muito forte. Eu me lembro que nesse último agora de 2021, houve a formação de grupo identitário, muito pelo quê? Pela questão da cor, né? Eram negros que se uniram porque eles se reconheceram, né? Então, o grupo ele se forma primeiramente a partir de identidades cultural. Agora, uma outra característica muito importante a gente entender do grupo, pessoal, é essa aqui, ó. E você não participa só de um grupo. Você pode participar de vários grupos e exercer nesses grupos papéis diferentes. Por exemplo, você está na sua casa, você participa de um grupo familiar. Então, naquele grupo familiar, você desenvolve determinadas características. Você tem determinado posicionamento. Você ocupa um determinado lugar naquele grupo. Só que você não vive só nesse grupo, você vive também no seu grupo de amigos pessoais, né? Você vive no seu grupo de amigos de igreja, você vive no seu grupo de amigos de trabalho. Então, em cada um desses grupos, pessoal, você ocupa papéis diferentes. Então, você pode agir de maneira diferente. E é importante que você saiba também que quando você está nesse grupo, você está lidando com pessoas que também estão em outros grupos e que essas pessoas também têm ações, comportamentos diferentes. Então, muitas vezes, esse comportamento eles precisam ser compreendidos para que o relacionamento ele seja melhor levado, né? E uma coisa que eu acho interessante, que eu acho fantástico também nessa história do grupo, é que não há uma conexão só minha com demais grupos, mas há uma conexão também entre os grupos, né? E nessa conexão entre os grupos, né, naturalmente acaba surgindo algumas fronteiras e algumas barreiras, né, para a entrada de novos indivíduos nesses grupos. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, uma dessas barreiras é o próprio espaço físico. Então, vamos trabalhar aqui, por exemplo, numa organização. Dentro de uma organização, você está num grupo, só que, vamos supor que você trabalha no setor de marketing, então aquele grupo está lá fechado. Só que o marketing, como eu disse, é o setor mais enxerido, né? Ele vai ter que se comunicar com outros grupos, né? E muitas vezes esse grupo está separado fisicamente, o setor de contabilidade é lá em cima e o meu fica aqui embaixo. Então, isso em si, ele já é uma barreira, tá certo? Que impede essa entrada. Então, isso é um exemplo. Outro exemplo de barreiras físicas, né? Tirando essa parte da organização, mas na questão da social, é a própria fronteira, né? De um país para outro. Você vê lá no Brasil, por exemplo, nós temos a fronteira do Brasil com a Argentina, né? É só uma rua, mas para você atravessar, você tem que mostrar o seu documento lá na fronteira, porque tem todo um processo para você ultrapassar essa barreira, ok? E na verdade, essas barreiras elas não são só físicas, né? Existe também o aspecto coletivo. E eu coloquei algumas aqui, ó. Por exemplo, religião, escola, trabalhos, imigrantes, né?
Então, aqui no Brasil nós não temos esse problema, mas na Europa tem demais. A questão Aliás, eu estou pensando aqui, no Brasil nós temos esse problema sim. O nordestino, quando ele vai para São Paulo, não é mil maravilhas. Ele tem algumas barreiras que é imposta pelo simples fato dele ser nordestino. Entendeu? As barreiras de norma, a questão da religião, né? Se eu sou de uma religião evangélica, naturalmente acaba surgindo a dificuldade de eu me relacionar com pessoas que têm religiões de matriz africanas, porque há alguns dogmas que chocam, e então isso naturalmente fazem com que haja uma barreira para selecionar. As próprias identidades, né? Então, assim, é mais fácil, a identidade cultural, então, assim, é mais fácil eu me comunicar com pessoas que sentem as mesmas dores que eu, que gostam das mesmas músicas que eu, tá? Mas o grande desafio, pessoal, é vocês saberem, é você ter que superar essas barreiras. Primeiro é você entender que essas barreiras existem, e segundo é você saber superar. E eu espero que, ao longo dessa disciplina, a gente ajude a superar algumas dessas barreiras. Okay? E eu trouxe aqui um exemplo prático, né, de barreiras, fronteiras. Por exemplo, uma técnica em administração, pode ser você, acaba de ingressar em um novo emprego. Então, aquilo ali é um grupo, ela acaba de ingressar em um novo grupo. E trata-se de uma empresa familiar. Então, ela percebe a necessidade de mudanças de algum processo. Então, ela sai do curso técnico, ela sai cheia de ideias, e ela vai para uma empresa, e ela uma empresa familiar, que geralmente empresas familiares tendem a ser mais conservadoras, e ela quer impor algumas mudanças do conhecimento dela, só que o grupo não aceita, né? Então, isso aqui é um exemplo de como ela optou aqui no caso por as pessoas não aceitam sugestões, de forma que você passa a incorporar as práticas ali utilizadas, mesmo sabendo que é possível trabalhar. No caso dela aqui, ela optou para superar essa barreira se adaptando. Não estou fazendo aqui juízo de valor, está certo ou errado, porque tudo depende do momento, mas ela poderia fazer também, tentar que aquele grupo, dependendo da maturidade daquelas pessoas, eles pudessem passar essa barreira do conservadorismo dentro daquela organização. São possibilidades, entendeu? Eu só quero mostrar para vocês como é um exemplo prático dessas barreiras ou fronteiras que existe dentro da organização, e que, se você não souber trabalhar o relacionamento interpessoal de forma correta, pode dar problema. E aí, pessoal, nasce a questão do que eu já falei aqui, ó, né, que é do grupo, né? Que é algo muito interessante, que essas barreiras criadas pelos grupos, elas não impedem que haja interação. Então, assim, por mais que existem barreiras, vai existir uma interação, né, entre os mais diferentes grupos e pessoas. E é nesse momento que ocorrem os relacionamentos interpessoais da sua forma mais genuína, né? E é aí que reside a importância de estudar o tema, pois é nessas interações que são considerados fatores internos de cada indivíduo, as experiências, né, as expectativas de cada indivíduo, enfim. Porque o que é que acontece, pessoal? Todos nós indivíduos, nós temos necessidades, nós temos desejos, e geralmente essas necessidades e desejos, eles divergem um pouco. Então, a gente vai trabalhar um pouco isso em gestão de conflitos, né? Porque quando você está lidando com a pessoa, você tem que conhecer que aquela pessoa, ele é um ser humano que tem desejos e que tem necessidades. E muito dessa falta de relacionamento é por você não reconhecer isso, por você não compreender isso. E isso é complexo, pessoal. Não vou dizer para vocês que é difícil, que é fácil, porque não é. Né? Dito isso, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui alguns conceitos centrais que a gente vai trabalhar o relacionamento interpessoal ao longo dessa disciplina. Né? Primeiro, o relacionamento interpessoal nada mais é que um processo de interação, né?
que dá origem aos relacionamentos interpessoais, considerando fatores internos de cada indivíduo envolvidos no processo. Foi o que eu falei agora há pouco. Segundo, as percepções de mundo devem ser consideradas e devem haver a conciliação entre as experiências, as expectativas e os sentimentos dos outros. Ou seja, o meu desafio não é bem mudar o outro. O meu desafio é entender o outro. E o desafio do outro também é me entender. E assim eu construo relacionamentos, né? A construção dos relacionamentos, ela se dá exatamente quando há uma junção, quando há o equilíbrio dessas duas individualidades. Então, e aí, pessoal, nasce dois termos que a gente vai falar muito aqui, que é a questão do respeito e principalmente da empatia. Eu não vou trazer aqui nesse momento o conceito de empatia, porque a gente vai ter uma aula só sobre isso. Ela é importante dentro de um relacionamento. Ok? No entanto, pessoal, a gente vai ter que ver também que hoje a gente está trabalhando na questão da modernidade líquida. Esse termo, quando eu vi da primeira vez, eu achei estranho, mas é importante que vocês saibam sobre ele. Existe um autor, um filósofo, que é o Bauman, né? E ele teve um livro, o nome desse livro era Modernidade Líquida, fantástico esse livro. Ele fala o seguinte, que a nossa atual vida moderna, e aí entra um pouco da questão do VUCA, né? A nossa atual vida moderna, ela está se derretendo, ela não é mais sólida, ela está se derretendo e ela está virando líquida. E essa liquidez, ela se caracteriza o quê? Porque ela está substituindo estruturas políticas, estruturas sociais, culturais, econômicas, tudo isso está mudando. E, pessoal, os relacionamentos hoje, eles estão cada vez mais líquidos, né? Ou seja, eles estão cada vez mais fluidos. Eu me lembro que antigamente, quando se casava, era para a vida toda. Hoje, quando você é casado há 20 anos, as pessoas, nossa, há 20 anos é uma vida. Só que a cada vez mais o que a gente está percebendo é que os casamentos eles estão terminando mais cedo. Hoje dura o casamento 5 anos. Hoje as pessoas não estão mais nem se casando, elas estão só namorando. Chega um ponto que você não está mais nem namorando, você está só ficando. Isso é relacionamento líquido. Então a gente tem que entender que a gente está trabalhando uma disciplina de relacionamento interpessoal numa sociedade líquida, numa sociedade efêmera, numa sociedade onde as coisas passageiras é a nova realidade, né? Mas, ao mesmo tempo, apesar dessa fluidez, dessa liquidez, dessa rapidez, outra coisa que me veio também da sociedade líquida é a questão do emprego, né? Antigamente, você passava por o emprego, era para o resto da vida, né? Hoje não, hoje as pessoas estão aqui no emprego, não aqui no Brasil, porque aqui no Brasil você está numa situação que você não pode nem escolher, mas em outras sociedades você está no emprego hoje, quando há um ano você já troca porque você quer por outra coisa, aí você não quero aqui, eu estou pensando em viajar. Isso também é um reflexo da sociedade líquida, né? Mas ao mesmo tempo, trabalhar essa disciplina é muito interessante porque a gente trabalha, hoje a gente está na sociedade da cooperação, né? E eu trouxe aqui um exemplo para vocês dos coworking. Você já ouviu falar em coworking? Acho que eu já trabalhei com vocês. Coworking é um espaço onde várias empresas estão juntas. Então, se lá no início da disciplina eu falei que uma organização é um grupo e que dentro desse grupo tem vários subgrupos, o coworking ele vai trazer várias empresas para dentro de um espaço só. Então eu vou ter que lidar com a cultura corporativa, eu vou ter que dar com a cultura do meu grupo, eu vou ter que dar com a cultura do outro grupo da minha empresa, eu vou ter que lidar com o grupo, com a minha cultura organizacional, ainda vou ter que interagir com a cultura organizacional da outra empresa. E você tem que fazer isso de forma cooperativa, né? Lá no empreendedorismo, no marketing, a gente já está trabalhando o conceito de competição. Você não tem que ver o seu competidor como um rival, mas como um aliado. É possível fazer isso. E acima de tudo, pessoal, a gente está numa sociedade hoje onde a tecnologia está praticamente em todo tipo de relacionamento.
Quem diria que há 30 anos atrás eu ia estar dando aula para vocês, essa aula está sendo gravada, e vocês vão assistir quando vocês quiserem. Isso era praticamente impossível há 40, 30 anos atrás. Hoje em dia é possível você se casar pela internet. Hoje em dia é possível você comprar uma casa pela internet. E nesse processo você vai se relacionar com várias pessoas e não vai entrar em contato com nenhum. Já é possível você namorar pela internet. Então o que eu quero falar para vocês, pessoas, que hoje a tecnologia ela está muito forte, ela está muito dentro e ela está influenciando muito nos relacionamentos interpessoais. É o que a gente chama, pessoal, de sociedade em redes. A sociedade em rede é aquela que conecta indivíduos e organizações ao redor do mundo. Relações, né, construindo uma rede, como diz aqui, construindo a rede incalculável de relações e conexões que se materializam e se desfazem com a mesma rapidez que são constituídas. Olha aí mais uma característica da sociedade líquida. A sociedade em rede ela tem essas características, né? Eu estou conversando aqui com vocês, mas essa disciplina que vocês vão assistir em Tabuleiro do Norte, de repente ela pode ser acessada por uma pessoa lá nos Estados Unidos, lá em Portugal, que fala português, né? E ele nem me conhece, mas ele está se relacionando comigo. Ele pode mandar um e-mail para mim, ela pode mandar um comentário aí no chat. Isso também é relacionamento, é um relacionamento efêmero. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a internet ela está propiciando determinados relacionamentos que na vida pessoal não ocorreria. Né? Porque muitas vezes você está aqui por trás de um computador, você se permite ir mais além, né? Aí entra as figuras dos haters, né? Que são pessoas que destilam ódio na internet. Será que elas destilariam ódio se não estivessem na internet? Se fosse pessoalmente, será que elas agiriam da mesma forma? Não, né? Vocês conseguem compreender como as redes, como as tecnologias de informação ela influencia nos relacionamentos interpessoais. Eu vou trazer aqui, vou abrir um parênteses, que eu acho um parênteses bem interessante, né? O WhatsApp, né, essas mensagens instantâneas, quando chegou no mercado, elas não tinham aqueles emojis, né? Elas não tinham aqueles emojis. Então você se comunicava de uma forma seca, de uma forma vazia, a ponto que isso estava dando atrito, né? A ponto de você falar uma coisa e a pessoa não sabia se você estava com raiva, se você estava brincando, se você estava falando de forma legal, de uma forma não legal. Aí surgem os emojis, né? Que é para dar emoção. Então, a gente vai trabalhar a emoção quando a gente for trabalhar a inteligência emocional. É outra coisa importante dentro dos relacionamentos interpessoais, né? Não tem como você trabalhar se você não tiver inteligência emocional. O que é a inteligência? É você saber das emoções. Quais são as emoções que vocês sentem? Quais são as emoções que os outros sentem? Enfim, eu acho que vocês vão gostar da disciplina. E aqui, pessoal, eu trouxe alguns exemplos de como as tecnologias elas estão presentes nos relacionamentos interpessoais, né? Primeiro, por exemplo, nas reuniões, né? Hoje eu não preciso mais me deslocar para fazer uma reunião com os outros servidores lá do IFCE. Às vezes tem reunião de 4 pessoas, cada uma na sua cidade diferente, né? O próprio exemplo, gente, é isso que a gente está vivendo aqui. Eu não estou em sala de aula com vocês, né? Vocês estão conectados comigo através da tecnologia, né? A gente acabou de ver a disciplina de processo seletivo, a gente viu que as redes de informações, as tecnologias da informação, elas estão presentes nos processos, né? Os aprendizados, hoje eu faço curso, vocês estão fazendo curso através da tecnologia, as comunicações internas, né? Hoje nós temos ferramentas, hoje eu estou 24 horas à disposição através do WhatsApp, praticamente. E o autor, o que fala sobre o Bauman, ele também ele chama a atenção da gente para isso aqui, ó, a perda de personalidade nas relações, né? A gente pede para ter cuidado. Precisamos ter cuidado com a perda
personalidade. E eu li esse livro aqui, o Marketing 4.0 do Kotler, ele traz exatamente isso. Ele diz, olha, a gente está numa sociedade digital, cada vez mais digitalizada, e as pessoas querem que seus produtos e serviços sejam digital, mas você não pode perder esse tete a tete, não, esse olho no olho, não. Seu olho no olho ele vai ser o grande diferencial competitivo das organizações, na verdade, né? E aí eu trouxe uma foto que é bem simbólica, né? Que as pessoas tão atenadas para os seus smartphones que ela acaba caindo num precipício, né? E, por exemplo, às vezes tem organizações que os funcionários estão todos um do lado do outro, mas eles não dão bom dia. Eles dão bom dia pelo WhatsApp. Eles dão bom dia por e-mail. Eles se falam pelo WhatsApp, às vezes está do lado, né? Nas confraternizações sociais é do mesmo jeito. Você está no grupo de amigos, muitas vezes estão todos no celular, né? Isso é um pouco da perda da personalidade que ele fala, ok? E aí, pessoal, para finalizar a nossa disciplina, que já está 40 minutos de aula e é bem extenso, eu estou trazendo para vocês aqui algumas reflexões. Eu queria que vocês respondessem aqui no chat mesmo se quiser também, né? É uma reflexão para a gente começar a nossa disciplina, né? Digamos assim, porque hoje foi a parte introdutória. Quantos relacionamentos interpessoais vocês têm atualmente? Quanto que você tem? Já parou para pensar? Desses relacionamentos interpessoais, quantos vocês convivem diariamente? Né? Quais dessas pessoas são de um grupo mais próximo, como por exemplo a família? E quais desses relacionamentos fizeram você agir de uma maneira diferente do que você agir de forma normal? Né? São questões para reflexão, pessoal. Né? Então, terminando essa disciplina, analisem isso, né? E não deixem de escutar o podcast que foi colocado lá, que é um podcast introdutório também. Não deixem de ler o material e não deixem de fazer a atividade que foi solicitada. Ela vai contar com a presença de vocês. Ok? Eu acredito. Desculpa, acabou caindo. Por hoje é só. Agradeço quem chegou até aqui. E obrigado. E vamos que vamos. E até a próxima. Tchau, tchau.